Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu estou um pouco atrasado para a nossa conversa sobre o nosso bate-papo Viver com Sentido. Hoje nós vamos trabalhar essa questão da família e socialização. Nós começamos um pouco mais tarde, até porque, além de eu estar aqui aguardando o momento, mas nesse instante recebi alguns padres aqui nos visitando, e um de Lafayette, outro de Congonhas, então acabou de que nós atrasamos um pouquinho para o nosso bate-papo. Mas cheguei ainda a tempo, como eu sempre digo, antes da ressurreição dos mortos, né? E da vida eterna. Mas o tema hoje é a família e socialização. É bom que a gente pense e perceba de que a família tem uma missão importante no mundo. Sejam bem-vindos aí o Ailton Lima, a Berenice, Eliane, Elias. Boa tarde a todos. A tarefa da família básica, que é uma tarefa básica e natural, a socialização. Sendo uma pequena e aconchegante sociedade familiar, unida pelo mesmo sangue e pelo afeto, prepara aqueles que vão entrar um dia na sociedade maior, a sociedade civil. O ingresso de um adolescente na sociedade civil não é um fato fácil, como se costuma imaginar. É um passo perigoso para o adolescente que sente o impacto de sair da sociedade familiar para a sociedade civil. É um passo perigoso para o adolescente. A sociedade poderá parecer-lhe hostil, especialmente quando ele já traz dentro de si um conflito não resolvido ou desequilíbrio adquirido dentro do lar. Para não haver esse impacto, a família tem de preparar esse adolescente para entrar na microsociedade civil, o que nós falamos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, em seu documento Gaudium et Spes, diz: a família é a mais rica escola de humanismo. Explicitando essa afirmação, dizemos na família que for unida pelo amor, como deve ser os adolescentes. Os jovens vão aprendendo na convivência harmoniosa do dia a dia a conviver na grande sociedade civil. Por isso, a responsabilidade da família é ajudar para que esses jovens sejam orientados para dialogar com a sociedade civil nos seus mais diversos aspectos. E um dos aspectos importantíssimos que nós dizemos, dentre tantos outros, é o que nós dizemos pluralismo. O que é isso, pluralismo? Além do pluralismo religioso, que nos ajuda a perceber e a dialogar, nós temos também o pluralismo na questão dos ajustes culturais. Ninguém é igual a mim. As pessoas são criadas e são de maneiras diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes. Então, a primeira percepção que eu preciso ter é uma segurança da minha autoimagem, da minha autocompreensão de si, né? do meu eu próprio, dessa formação do eu próprio para dialogar com outros eus. O eu minúsculo, que é outra pessoa, e o eu maiúsculo, que é o próprio Deus. Nós sabemos que no pluralismo que nós dizemos religioso, nós sabemos que Jesus Cristo fundou uma só religião que começou com os apóstolos e que tem 2000 anos. Religião que começou depois de Cristo é falsa. Há muita religião fundada por pessoas que não são inspiradas por Deus.
Muitas começaram depois de divisões, brigas políticas, e depois continuam como se fossem religião verdadeira. É uma expressão e concepção que nós temos e trazemos ao longo da nossa vida. Há religiões de antes de Cristo que hoje estão por aí com seu estilo de vida. O Brasil já foi invadido por várias dessas religiões do Oriente, como o budismo, Xinue e as religiões muçulmanas. Também já foi invadido por religiões da Europa, junto de brigas e políticas de séculos passados, luteranismos e muitos aqueles que seguem a linha protestante. Atualmente o Brasil está sendo invadido por milhares de segmentos americanos que brigam entre si e se unem só para combater a igreja, que nós dizemos católica. Mas nós católicos não precisamos ter medo. A igreja de Cristo precisa ser perseguida como Cristo foi perseguida. Mas não precisamos temer, porque Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém vai vencer ou acabar com a nossa igreja. Por isso, muitas daquelas outras ditas religiões ou segmentos, eles têm os valores próprios para eles e com eles. E nós temos os nossos valores e a nossa identidade. É um pouco naquilo que eu já havia dito ontem e volto a dizer. O Papa João Paulo II, no documento ecumênico, ele tem uma expressão interessantíssima, que ele fala assim e que serve para tudo. Só vai ter coragem de dialogar com o diferente quem for seguro da sua própria identidade. Quando a gente é seguro da nossa identidade, a gente consegue dialogar com o outro, porque não vai afetar em nada. Não vai nos afetar, não vai nos atrapalhar, não vai colocar em xeque nosso segmento, a nossa crença. Nós não vamos ter dificuldades. Eu respeito o outro no espaço que ele está, do jeito que ele pensa, e espero que o outro também me respeite. Mas se o outro não me respeitar, não vai fazer diferença nenhuma também, porque eu sou seguro daquilo que eu faço, daquilo que eu quero e daquilo que eu sigo. Então, é bom perceber isso. A religião dentro da família. E dentro das famílias encontramos muitas vezes religiões diferentes. Duas religiões diferentes no casal. Às vezes um cônjuge praticante e outro indiferente. Encontramos ainda pais religiosos e filhos sem religião. Ou filhos religiosos e pais sem religião. Uma coisa nós precisamos ter em mente: religião não se discute, se esclarece. Para resumir, podemos dizer: Jesus Cristo é o centro da igreja, é a pedra angular, como ele mesmo disse. Esse Jesus está presente na divina Eucaristia, ele é o pão descido do céu, o nosso alimento. Quanto mais perto de Cristo, mais cristãos nós somos. Mais vida de união com Deus nós temos. Há pessoas que se aproximam de Cristo diariamente, vivem uma vida eucarística profunda, comunga diariamente. Pessoas que levam para o seu trabalho, para o mundo, sua vida cristã autêntica. São pessoas profundamente cristãs e santas. Lembro-me de que em certa ocasião precisava falar com um empresário em São Paulo e telefonei para a sua firma. Ele já havia ido para a sua casa almoçar, mas me disseram: o senhor poderá encontrá-lo na igreja tal às 14 horas, pois antes de voltar para o trabalho ele passa uns 15 minutos diante do Santíssimo Sacramento. No horário indicado, estive naquela igreja e encontrei com o empresário cristão. Essas são pessoas que vivem a fé no mundo. Temos outros cristãos que praticam sua religião, oram em família e participam da Santa Missa todos os domingos.
lutam pela justiça, pela paz no mundo. Há aqueles que não praticam a religião com frequência, mas batizam os filhos, seus filhos fazem a primeira comunhão, são crismados e participam da missa de sétimo dia de seus parentes. Para estes, religião é só dentro da igreja, lá fora não. E não podemos deixar de dizer de que há aqueles que praticam a religião, vão à missa, rezam o terço, ouvem a palavra de Deus, mas que vivem, desculpe a expressão, e eu gosto de dizer isso nas igrejas, como verdadeiros jumentos. Ou seja, vive muito mais preocupados em dar coice nos outros, em maltratar os outros, e por que não dizer, em viver uma religião muito mais personificada ou personalizada do que uma religião voltada para aquilo que é comunitário, para aquilo que promove comunhão. Nós dizemos que são cristãos que às vezes criam discórdias no meio da vida da comunidade, dentro da própria família, e são cristãos que, em nome da palavra de Deus, agem para tentar atacar os outros, mas cuidam mais da vida dos outros do que da sua própria vida. Há também aqueles que praticam a religião quando são carregados para o altar. Como isso? Sim, são carregados. Quando foram batizados, foram carregados no colo da madrinha até a pia batismal. Quando casaram na igreja, foram carregados pela noiva, senão não iriam. E quando morreram, são carregados num caixão até a igreja para serem encomendados. Há muitos cristãos assim. São cristãos de carona, religião separada da vida. Então nós vemos assim de que já nesse pluralismo é que nós vivemos. Nós temos o pluralismo que eu falava, cultural, religioso, social, mas você sobrevive nesse pluralismo, porque você se conhece e sabe até onde que você pode ir, onde você pode pisar. Muitos casais vivem a verdadeira fé. Temos os cristãos que estão unidos à Igreja de Jesus Cristo pela fé. Acreditam em tudo o que Jesus revelou. Estão unidos à Igreja de Jesus Cristo pela palavra de Deus. Leem a Bíblia, oram, mas se esquecem de que a revelação não está contida só na Bíblia, mas também no magistério da Igreja e na tradição apostólica. Há os cristãos unidos à Igreja pela caridade, pessoas boas, que praticam a caridade, que fazem o bem ao próximo e têm boa intenção. Há os que estão unidos a Cristo pela virtude da esperança. Querem ter uma vida eterna, têm esperança no céu. Mas temos também pessoas que participam de outras religiões e até as que são enganadas participam do catolicismo e frequentam centros, terreiros, casas esotéricas e tantos outros campos como se isso fosse religião. São pessoas divididas em seu interior. Acreditam em Jesus Cristo, mas vivem não a verdadeira fé, e sim entram num mundo de crendice e suas mentes são dirigidas por um esquema de vida que não é o esquema de Cristo. Temos ainda muitos cristãos batizados que são enganados por falsos coordenadores e agentes de diversos segmentos. Entram para esses segmentos, passam a ser pessoas fanáticas e se dizem pessoas fervorosas e crentes. Muitos desses estão voltando para a Igreja Católica porque nesses segmentos se combatem Nossa Senhora, a Mãe de Cristo e os santos. Eles percebem com o tempo muita divisão e brigas internas, porque esses segmentos não têm a unidade de fé e a multiplicam por brigas internas. Muitas vezes exigem um determinado tipo de vida
como usar tal roupa, cortar ou não cortar o cabelo, e tantas imposições que as pessoas sentem-se ridículas diante dos outros. Muitos voltam para a Igreja Católica, porque percebem que não são manipulados no modo de pensar e são ameaçados para não deixar aquela religião. Se você deixar essa religião, você não se salva e sua vida não terá mais jeito. Religião de medo e de ameaças. Nós já havíamos dito o complexo ou trauma da síndrome religiosa, que nós havíamos trabalhado e já conversamos sobre isso. Por fim, nós temos aquelas pessoas que dizem não acreditar em nada porque não querem compromisso com Deus, ou são pessoas revoltadas que vivenciaram acontecimentos desagradáveis no passado e ainda não superaram. Porém, o ateu de verdade, isso não existe, porque a criatura humana é por natureza religiosa. Nós saímos de Deus e voltamos para Deus. Esta é a proposta. Mas há muitos daqueles cristãos que não cristãos e que às vezes não acreditam em Deus, mas querem ser padrinhos. Bem como há muitos daqueles cristãos que são cristãos e que se dizem conscientes e que querem pessoas que não são da Igreja Católica para serem padrinhos. Ou seja, não são cristãos verdadeiros e nem percebem qual o sentido de ser padrinho ou de batizar uma criança ou de receber o sacramento da crisma ou matrimônio dentro de uma igreja, se não sabe nem a função de um padrinho. Eu diria que em muitos casamentos hoje, mesmo vendo, mas eu respeito cada um, eu falo que em alguns casamentos eu vejo entrando a geladeira, o fogão, micro-ondas, batedeira, air fry e tantas outras coisas do que padrinhos, porque você vai em alguns casamentos tem 50, 60, 70 e hoje é de praxe mandar aos padrinhos o convite e juntamente com o convite já o presente que querem ganhar para não se repetir e formar e mobiliar uma casa. É o que a gente está percebendo. Então as pessoas vão perdendo um tanto a referência dentro desse contexto religioso, né? Mas eu vou deixar de ser cristão por causa disso? Não. O que os outros pensam e vivem, isso diz respeito a eles. Eu tenho que ter segurança da minha identidade, do meu jeito de pensar e transitar tranquilamente sem que essas questões possam afetar o meu jeito de pensar e de agir. É um pouco daquilo que nós devemos pensar em relação a essas questões. Então, falar assim, olha, preparar o seu filho para viver na sociedade, que nós dizemos socialização, mostrar para o teu filho que existem todas essas questões na sociedade. Você vai a uma casa. Eu, esses dias, estive numa casa e estou vendo a mãe falando para uma criança que estava na mesma casa que eu estava, numa casa completamente diferente, que não era a casa da criança. E a mãe dizendo à criança, né? Filhinha, fala para o fulano que está aqui à mesa, que na mesa não usa. Lá em casa nós não temos costume de usar o celular. Tá, tudo bem, perfeito, né? Na casa dela, se ela impõe essa questão, ótimo, funciona tranquilamente, se obedece tranquilamente. Mas falar que a criança tem que exigir que na casa do outro não se usa o celular, não é preparar essa criança para a socialização. Eu estou preparando a criança para a intolerância. Por quê? Preparar a criança para a socialização é mostrar para a criança, olha, lá em casa a mamãe te ensina de que é assim, nós não fazemos isso, mas como nós estamos na casa dos outros, a gente não sabe como que é aqui, nós vamos respeitar. Porque é o outro que está usando e não você. Então, mostrar que há diferentes sociedades, há diferentes maneiras de pensar, para que quando chegar à vida adulta, eu também consegui pensar de que há diferentes maneiras de seguir um caminho. Eu posso escolher o caminho para o lado de lá, mas a pessoa que convive comigo escolheu outro caminho. Tranquilamente. Nós vamos conviver bem, eu vou respeitar que você escolheu ir para lá e eu para cá, mas vamos continuar vivendo e não deixar com que essa questão me afete. Então, olha que questão interessante a gente pensar dessa forma.
Quem não tem o Deus verdadeiro vai arranjar para si falsos deuses e poderá dar a vida e viver só para o Deus dinheiro. Quem não tem fé verdadeira arranja para si muitas e muitas crendices. Essa é a realidade. Para todos fica aqui a palavra de Cristo. Quem crê em mim terá a vida eterna. Quem não crê já estará condenado. Quem não tem fé não acredita na vida eterna, no céu, em Deus. Já está fora da felicidade, está fora do céu, não vai viver com Deus. Isso é horrível demais. O que nós podemos dizer ou pegar como ponto de partida é justamente aquela expressão bíblica: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Com a mesma medida com que usardes para com outro, será usado para com você também. Então, ou seja, viver respeitando essa pluralidade é perceber que eu posso dialogar com muitas questões e com muitas situações sem deixar com que essas questões e essas situações me afetem. E eu falo no mundo da intolerância, o que nós estamos percebendo é de que as pessoas na intolerância, elas não estão tendo mais diálogo. As pessoas vêm atrás da gente já definindo do jeito que nós devemos pensar, ou seja, temos que ser exatamente ou pensar exatamente do jeito que elas querem. Não, eu posso ouvir, mas eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu me sinto bem. E é interessante pensar dessa forma. Muitas das vezes, nas celebrações, eu vejo, olha, nesse momento o senhor precisa estar olhando para lá, precisa puxar tal cântico. Eu não posso puxar outro? Não, não pode. Ah, beleza. Eu ouço tranquilamente. Quando chega em tal momento, eu estou olhando para o lado ao contrário e acabo não puxando nem tal cântico, cântico nenhum. Daí eu passo para outra parte da celebração. Daí o pessoal fala assim: Nosso Senhor queimou todas as etapas. Eu falei, não, mãe. Você não perguntou para mim se eu me sentiria bem em puxar tal cântico, em olhar para tal lugar. Você já chegou impondo para mim que eu tinha que fazer isso. Mas você perguntou se eu poderia fazer isso? Porque senão fica muito a parecer com um amigo que dizia de que foi celebrar a missa em um lugar, numa comunidade, e chegou na hora da consagração. Eu exijo que todos se ajoelhem na hora da consagração. E aí então ele deu aquele tempo e ficou olhando, e tinha um homem lá mais exposto, né? E de repente ele mais uma vez repetiu e o homem continuou tranquilo lá, parado, olhando para frente. E ele mais uma vez, daí ele não se deu por satisfeito e falou assim: olha, enquanto houver alguém de pé, eu não celebro. Eu não continuo a celebração, pensando. Ele não se deu por satisfeito, então ele saiu do presbitério e foi lá até onde a pessoa estava. E qual que foi o susto dele? Que quando ele chegou lá, esse senhor que ele achava que estava de pé já estava ajoelhado. Se tratava de uma pessoa muito alta. Olha a vergonha que ele passou. Então eu não posso exigir do outro aquilo que eu não sei se o outro vai se sentir bem ou se o outro vai conseguir observar aquilo que eu estou pedindo. E muitas das vezes o outro já até observou, mas às vezes eu acho e enxergo a vida do jeito que eu tenho que enxergar. Eu tenho que imaginar de que, olha, as lentes que servem para mim, por causa da minha criação, da minha história de vida, não são as mesmas lentes que os outros vão usar. Por isso, se eu, que me conheço, não me enxergar, não me valorizar, não me aceitar do jeito que eu sou, sendo verdadeiro comigo mesmo, dificilmente eu vou enxergar e vou aceitar do jeito que os outros são. Às vezes é preciso que eu pense dessa forma. Pelo outro não pensar da mesma forma que eu penso, não vai me estragar, não vai fazer diferença nenhuma.
Eu vivi essa experiência na Basílica, né, quando eu estava em Lafayette. Eu cheguei pela manhã na missa e alguém dizia assim, padre, não tem ninguém fazer leitura. Eu falei, beleza, o que o senhor vai fazer? Eu me estressei? Muito pelo contrário, não. Qual que é minha parte no folheto de missa? Ah, essa, beleza. Pode começar lá. Começaram, sinal da cruz, ato penitencial, hino de louvor, aclamemos o Santo Evangelho. Preguei tranquilamente, terminei a missa rápido, o pessoal, uai, padre, só pulou leitura e salmo, vai. Uma igreja desse tamanho, disseram para mim que não tinha ninguém fazer leitura, a minha parte eu fiz. Me estressei muito, pelo contrário, na semana seguinte choveu de gente na sacristia falando que estava lá à disposição fazer leitura. Foi problema? Nenhuma. Da mesma forma, quando eu cheguei numa igreja lá no São Sebastião, na Augusto de Lima, em Belo Horizonte, para poder celebrar. Eu entrei na sacristia, a mulher, o padre daqui não gosta que ninguém entre na igreja, aqui na sacristia. Beleza. A mulher nem perguntou de quem se tratava. Quem precisa de mim é ela, não sou eu dela. Tranquilamente, não falei mais nada, dei meia volta, saí, sentei no meio do povo. Deu o horário da missa, vejo a mulher de salto alto, toda lá engomadinha, chega até o microfone, olha, infelizmente o padre aqui é vítima de padres que não têm responsabilidade. Nós estamos vendo se a gente consegue contato com outro padre, porque o que vinha não veio, está atrasado. Eu levantei a mão no meio do povo. Ela falou, senhor, deseja mais alguma coisa? Pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, eu sou o padre, mas infelizmente eu não podia entrar lá na sacristia porque tinha um pitbull. Nossa, o senhor me desculpe, eu gosto muito de padre, nossa, eu tenho uma paixão. Vamos poupar desses detalhes aí, vamos celebrar logo a missa porque já está atrasado. De quem que foi a culpa? Dela. Eu vou me estressar com ela porque o padre não gosta, porque ela é uma ministra e resolveu me botar para fora. Eu não vou fazer nada disso. E aí é interessante pensar de que a vida, ela se torna melhor quando eu começo a perceber de que eu sou fruto das minhas escolhas. E as minhas escolhas são resultados de tudo aquilo que eu acredito que é bom para mim e não bom para o outro. Por quê? Se eu ficar fazendo as minhas escolhas porque é bom para o outro, pode ser que algum dia eu me decepcione, porque o outro vai fazer as escolhas que são bons para ele, são boas para ele. E aí eu vou achar que o outro não me valorizou, de que o outro não me quis. Olha, aí eu termino dizendo assim, olha, as pessoas não nos decepcionam. Nós que nos decepcionamos com as expectativas que nós colocamos nas pessoas. Pense bem isso. Não coloque tanta expectativa nos outros. Coloque, na verdade, uma autoconfiança e um amor próprio em você, de que você é capaz de tomar as tuas decisões. E as tuas decisões estão à altura de tantas outras decisões externas dos outros. Mas para que ela esteja à altura, é preciso que você confie em você mesmo. Quando você confiar em você mesmo, você não vai ter dificuldade de criar uma socialização. Olha, a vida é muito simples, nós que complicamos ela. Se nós fôssemos mais diretos, não haveria tantos contornos. Um amigo meu que possivelmente me ouve, é psicólogo também, ele dizia assim, olha, você sabe que eu cheguei a uma conclusão de que quem está no hospital psiquiátrico não é louco, não. Loucos somos nós. A gente cria tanta confusão para poder viver a vida. Poxa vida, nunca vi. Uma coisa tão simples a gente complica tanto. Vai fazer uma celebração, mas que complicação para arrumar lá os objetos para a missa.
os cânticos. Gente, na época de Jesus, meu Deus, eu falo, se Jesus voltasse, acho que ele ia sentar assim na escada da igreja e ia falar assim, meu, não foi isso que eu fiz, não foi isso que eu desejava. Que confusão que esse povo faz. Vai fazer um encontro? Pelo amor de Deus, gente do céu, é assim, você tem que pisar aqui, você tem que pisar ali, porque se você for diferente daquilo que eu estou pensando, eu não vou nesse encontro, porque eu não combino com você, eu não concordo com isso, eu não concordo... E acaba o encontro, vira uma confusão. Gente, é simples, a vida é simples, a vida é muito simples. O povo da roça, pelo menos eu conheço uma senhora que falava assim, olha, a vida é bela, a gente que estraga ela. Ela fala uma outra expressão que não cabe falar aqui, que senão depois vocês vão me xingar, né? Mas a vida é bela, a gente que acaba estragando a vida. E a gente estraga por quê? Porque nós não estamos abertos à socialização e somos inseguros do nosso próprio eu. Fica aí a nossa dica, peço desculpas pelo atraso e vamos nos encontrar aqui na próxima semana. Vocês viram de que eu estou aqui amarrado com a minha tipóia, com os parafusos, os buracos aqui, ainda os pontos no braço, né? Mas eu falar assim, ó, quisera Deus que o médico colocasse parafuso nos braços, né? Mas a língua ela tá bem solta, né? Então por isso nós vamos falando aí muitas questões que preciso que a gente consiga crescer. Tá aí o Hélito também, um abraço, o Hélito, um amigo nosso lá de Ouro Branco. Tem gente que complica tanto a vida que de si mesmo e ainda faz confusão na vida dos outros. Isso são pessoas mal amadas. É verdade, é verdade. E olha que tá cheio de gente mal amada na vida das comunidades, nas escolas. A Janaína está aí, a professora também, eu já trabalhei em escola. Santo Deus, nunca vi. A gente reclama tanto da educação. Eu falo assim, um dos grandes problemas da educação não é só a questão da valorização do professor, mas a grande confusão da educação, talvez na polícia também, eu acho que são as pessoas que ocupam as lideranças, sabe? São pessoas mal resolvidas. Porque olha, se fizesse do espaço uma convivência mais fácil, de respeitar a diferenciação, de perceber o outro, nossa, ia ser tão bom, o espaço tão bom para trabalhar, essa coisa. Mas o povo faz o inferno, né? Eu lembro, hoje eu dei até esse exemplo, né? Eu às vezes tinha reunião na parte da tarde nas escolas, eu não ia não. E o pessoal fazia questão de gritar, de falar, essas coisas todas. E eu não ia. Eu não ia. No dia seguinte, quando a diretora vinha falar comigo, eu falava assim, teve reunião? Teve. E aí, eu não vim, você vai fazer o quê com... pois é, fala assim, mas semana que vem você vem. Não vem? Não vem, não gosto, detesto reunião. Se tiver que me pagar alguma coisa, você tira aí a porcentagem que você tem que me pagar, passa pro caixa da escola. Mas e se os outros reclamarem? Fala para eles também, de que tá tirando uma porcentagem minha, se eles quiserem que tire uma porcentagem deles também, você tira e paga, pronto, tranquilo. Não tem confusão nenhuma, minha filha. Vamos ficar assim, a gente vive bem, tranquilo, em paz. Olha, eu fiquei lá tempos e tempos, até me efetivaram, não sei como, mas me efetivaram, né? Mas olha, é a gente que faz tanta complicação. Então, vamos aprender aquilo que o Papa João Paulo II falava. Só vai dialogar com o diferente quem for seguro da sua própria identidade. Fica aí meu abraço. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.